Existe um momento curioso em que uma casa deixa de parecer apenas uma casa. Ela começa a contar uma história, não através dos móveis, nem da decoração, mas pelos pequenos sinais que quase ninguém percebe. Uma cadeira que virou guarda-roupa, uma bancada cheia de objetos que não deveriam estar ali, uma pia que sempre parece esperar só mais uma louça, uma gaveta que nem fecha direito. Nada disso acontece de um dia para o outro. A bagunça quase nunca faz uma grande entrada. Ela chega em silêncio. Um objeto hoje, outro amanhã e mais uma decisão adiada. E quando percebemos, já estamos vivendo dentro de um ambiente que parece exigir energia o tempo inteiro. O mais interessante é que nós nos acostumamos a acreditar que a casa reflete o estado emocional. Isso é verdade, mas existe uma outra verdade que poucas pessoas conhecem. A casa também devolve tudo isso para nós. Ela influencia nosso humor, nossa disposição, nossa concentração, nossa ansiedade. Até a maneira como tomamos decisões ao longo do dia. Em outras palavras, primeiro nós construímos o ambiente. Depois, o ambiente começa silenciosamente a construir quem nós estamos nos tornando. Foi só quando eu entendi isso que eu parei de tentar organizar a casa apenas quando ela estava caótica. Eu percebi que as pessoas que vivem em casas leves não fazem grandes faxinas todos os dias. Elas simplesmente cultivam pequenos hábitos que impedem o caos de nascer. E alguns desses hábitos são tão simples que chegam a parecer insignificantes. Mas é justamente aí que mora a grande diferença. Hoje eu quero compartilhar os 10 hábitos que mais transformaram a minha casa. Não porque eles deixaram tudo perfeito, mas porque eles mudaram completamente a forma como eu vivo dentro dela. E eu tenho quase certeza de que um deles vai fazer você olhar para a sua casa com outros olhos. Antes de começar, quero que você faça um exercício, um pequeno exercício. Olhe rapidamente ao seu entorno e tire uma foto com o teu celular do ambiente da sua casa. Agora, apenas observe a imagem que você registrou. Existe algum objeto que está fora do lugar? Porque em algum momento você pensou, depois eu guardo. Agora, imagine esse mesmo pensamento acontecendo 10 vezes por dia, durante um mês inteiro. É assim que nasce o caos. Nunca é de uma única vez, sempre em pequenas escolhas. E o primeiro hábito começa exatamente aí. Então vamos lá. Hábito 1. Nunca saia de um ambiente sem deixá-lo um pouco melhor. Pode parecer uma regra simples, mas ela mudou completamente a maneira como hoje a minha casa funciona. Na verdade, essa é uma regra japonesa, sabia? Observamos isso na Copa do Mundo, quando a torcida japonesa recolhia todo o lixo da arquibancada, até o lixo que nem era deles, que era de uma outra pessoa que esqueceu ali. Bom, durante muito tempo eu acreditava que organização era uma tarefa. Era algo que eu fazia determinados dias, que eu tinha que esperar o momento certo. Esperava ter tempo, esperava ter disposição,
Até perceber que pessoas organizadas quase nunca organizam a casa dessa forma. Elas fazem pequenos ajustes o tempo inteiro. Hoje, antes de sair de qualquer cômodo, eu faço uma pergunta muito simples. Existe alguma coisa que eu consigo melhorar em menos de 30 segundos? Às vezes é levar uma xícara para a cozinha, dobrar uma manta, guardar um livro que estava em cima da mesa, fechar uma gaveta, fechar a porta do armário ou colocar a almofada no lugar. Parece pouco, mas existe um princípio muito interessante da psicologia comportamental. O cérebro aprende muito mais pela repetição do que pelo esforço. Quando você faz pequenas ações todos os dias, elas deixam de consumir uma energia mental. Você não precisa mais lembrar de se organizar. Você simplesmente organiza. E por isso que algumas pessoas parecem fazer tudo naturalmente. Na verdade, elas apenas repetiram esses pequenos gestos tantas vezes que eles deixaram de parecer uma tarefa. E existe outro benefício que ninguém comenta. Quando a bagunça não cresce durante o dia, a faxina deixa de ser um resgate. Ela vira apenas manutenção. Mas existe um hábito que parece ainda mais simples. E mesmo assim, ele muda completamente a forma como o nosso cérebro interpreta o começo do dia. Então vamos para ele. Hábito 2. Arrume a cama antes que o dia comece de verdade. Existe muita discussão sobre bactérias, ventilação, qual seria o melhor horário para arrumar a cama. Mas hoje eu quero que você olhe apenas para um ângulo, não da higiene, mas sim o da mente. Pensa comigo, qual é a primeira decisão consciente que você toma quando você sai da cama? Para muitas pessoas é pegar o celular. Para outras é correr para resolver alguma coisa urgente. Levanta a baforada. Mas quando você arruma a cama logo no início da manhã, você envia uma mensagem muito clara para o seu cérebro. O dia começou. E isso importa mais do que parece. Existe um conceito conhecido como efeito das pequenas vitórias. Quando concluímos uma tarefa simples, logo no início do dia, o nosso cérebro aumenta a percepção de competência. É como se ele dissesse, eu consigo. Essa pequena sensação influencia as próximas decisões. Você tende a guardar a roupa, abrir a janela, a organizar a bancada, a levar o copo do quarto para a cozinha. Não porque alguém mandou, mas porque o seu cérebro já entrou no modo de concluir tarefas, sem você perceber. Percebe que arrumar a cama nunca foi sobre a cama. É sobre criar um ambiente que convida você a continuar cuidando dele. E no final do dia, quando você volta para o seu quarto, existe uma sensação difícil de explicar, mas você sente que aquele espaço já está preparado para receber o seu descanso. Agora, o próximo hábito é o que mais reduziu a sujeira dentro da minha casa. E curiosamente, ele acontece antes mesmo de alguém entrar. Vamos lá? Hábito 3. Crie uma fronteira entre o mundo lá fora e a sua casa. Nós limpamos a casa o tempo todo,
mas quase nunca pensamos em impedir que a sujeira entre. Foi por isso que eu comecei a olhar para a entrada da casa de uma forma diferente. Hoje existe um pequeno ritual. Os sapatos ficam logo na entrada. Cada um tem o seu sapato no lugar certo. Isso vai fazer muito mais além da limpeza. É um sinal para o nosso cérebro de que estamos deixando o ritmo da rua para o lado de fora. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda casa possui um ponto de transição. Um lugar onde a correria termina e a vida dentro de casa começa. Quando esse espaço ele é organizado, acontece algo interessante. As pessoas passam a seguir o sistema naturalmente, porque organização não depende apenas de disciplina, ele depende de facilitar o comportamento certo. Se existe um lugar para os sapatos, então vamos lá. Só existe um lugar para as chaves, ok? É lá que elas vão ficar. Então, as chaves não desaparecem, elas deixam de desaparecer, porque existe um lugar próprio. Existe um lugar próprio para a bolsa. Então, ela não termina na cadeira, o casaco não termina na cadeira. Quanto menos decisões você precisa tomar, menos energia mental você desperdiça. E isso faz uma diferença enorme ao longo dos dias. Se você reparar, até agora, nenhum desses hábitos te exigiu mais tempo de vida. Eles exigem apenas uma mudança de percepção. Porque uma casa organizada não é construída durante a faxina. Ela é construída nos intervalos entre uma tarefa e outra. Nos pequenos gestos que quase ninguém vê. E é justamente aí que mora o maior segredo. Nos próximos hábitos, eu vou mostrar por que algumas casas permanecem organizadas durante semanas, enquanto outras parecem voltar ao caos em poucas horas depois da limpeza. E a resposta tem muito menos a ver com esforço do que você imagina. Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu organizo a minha casa. Não foi qual produto comprar, nem o método a seguir. A pergunta foi muito mais simples. Por que essa bagunça continua voltando? Porque se você precisa organizar sempre o mesmo lugar, talvez o problema não seja a organização. Talvez seja o sistema. Então vamos ao hábito 4. Se um objeto nunca encontra o lugar dele, o problema não é o objeto, é a casa. Parece estranho ouvir isso, mas pensa comigo. Você chega em casa e coloca a bolsa na cadeira, as chaves sobre a bancada, o casaco no sofá. No dia seguinte faz exatamente a mesma coisa. Você não está sendo desorganizada. Seu cérebro apenas encontrou o caminho de menor esforço. Existe uma regra muito conhecida na psicologia comportamental. Nós sempre escolhemos o comportamento que exige menor energia. Então, se guardar a bolsa significa abrir uma porta, reorganizar uma prateleira, seu cérebro simplesmente desiste. Agora imagine o contrário. Você entra, existe um gancho aonde você pode estar colocando a sua bolsa. As chaves têm uma pequena bandeja sobre a bancada. Os óculos têm o seu espaço reservado. Tudo está a um movimento de distância. E de repente, você não precisa se esforçar para
Organizar. Porque organização ficou mais fácil do que deixar tudo bagunçado. Você chegou, você já tem onde colocar, você já largou no lugar certo. Esse é um detalhe que muda completamente a sua casa. As pessoas organizadas não são mais disciplinadas. Elas criaram ambientes onde o comportamento certo acontece quase sem pensar, no automático. Então, hoje eu quero te propor um desafio. Durante essa semana, observe quais objetos vivem sem endereço na sua casa. Porque todo objeto que mora em qualquer lugar acaba morando em todos, sem lugar nenhum específico. E existe outro comportamento que parece completamente inofensivo, mas ele é um dos maiores responsáveis pela sensação de casa sempre cheia. Vamos a ele? Hábito 5. Pare de guardar o talvez um dia. Existe uma frase que eu repetia para mim mesma durante anos. Vai que um dia eu preciso disso. Era uma caixa bonita, era um pote, uma embalagem, um cabo, um vidro, a sacola de compras, a peça que sobrou. Tudo tinha um motivo para continuar ali. O problema é que esse um dia quase nunca chega. E enquanto ele não chega, a minha casa parecia carregada com aquelas possíveis possibilidades de serem utilizados. Até que um dia eu percebi uma coisa. Cada objeto ocupa 2 espaços. O espaço físico e o espaço mental. Porque toda vez que você olha para algo sem utilidade definida, seu cérebro precisa processar aquela informação. Pode parecer imperceptível, mas imagine centenas de objetos fazendo isso todos os dias. Olha que fadiga mental. A sensação do peso, aumenta e a limpeza demora mais. A organização exige mais energia. Foi quando eu entendi que desapegar não era perder alguma coisa, era devolver leveza para a minha casa e principalmente para a minha mente. E eu não estou dizendo que você deve sair jogando fora tudo que você tem guardado. Não, não é isso. Mas comece fazendo uma pergunta diferente. Isso realmente faz parte da vida que eu quero construir daqui para frente? Se a resposta for não, talvez seja o objeto que já tenha cumprido o papel dele na sua vida. Aliás, existe um hábito que parece produtividade, mas na verdade cria muito mais bagunça do que organização. Vamos conhecer. É o hábito 6. Faça agora o que leva menos de 2 minutos. Nós temos o costume de adiar pequenas tarefas. Depois eu guardo, depois eu lavo, depois eu recolho, depois eu resolvo. Só que existe um efeito curioso. O cérebro, ele não arquiva tarefas inacabadas. Ele continua lembrando delas. Na psicologia, isso é conhecido como efeito Zeigarnik. Tarefas interrompidas parecem consumindo mais a atenção. É como se vários aplicativos continuassem abertos dentro da sua cabeça. Você talvez nem perceba, mas eles continuam usando energia. Igual um computador, sabe? Que tem muitas abas abertas, precisa processar tudo que tem naquelas abas abertas. Agora imagine quantas pequenas tarefas ficam abertas dentro da nossa casa. Uma xícara, o lixo, a toalha, o sapato jogado, o controle remoto, a roupa. Nenhuma delas é difícil. O problema é que elas
se juntam, elas criam uma sensação permanente de pendência. Foi por isso que eu adotei uma regra simples. Se leva menos de 2 minutos, eu faço imediatamente. Levar a caneca para a cozinha, guardar o livro no armário, trocar um saco de lixo ou guardar alguma coisa que está sobre a pia. É rápido, menos de 2 minutos. São ações pequenas, mas elas impedem que dezenas de tarefas se acumulem. E acontece algo muito interessante. Você deixa de viver apagando incêndios, porque eles simplesmente param de surgir. Se até aqui alguma dessas ideias já fez sentido para você, me conta nos comentários qual desses hábitos você percebe que mais falha hoje na sua casa. Eu gosto muito de ler as experiências de vocês, porque muitas vezes uma solução que funciona na sua rotina acaba ajudando outra pessoa que está lendo o seu comentário. Bom, continuando. E esse é um espaço onde a gente aprende juntas. Então, até agora, talvez você tenha percebido que organização não tem tanto a ver com limpar. Ela tem muito mais relação com reduzir decisões, reduzir excessos, reduzir pequenas pendências. É como se estivéssemos tirando o peso da casa e, ao mesmo tempo, tirando o peso da mente. Mas existe uma última camada dessa transformação. Ela não está nos objetos, nem na faxina. Ela está na forma como você se relaciona com o tempo dentro da sua própria casa. E são justamente esses hábitos que mais mudaram a minha vida. Porque foi quando eu parei de tentar encontrar o dia perfeito para organizar tudo que a minha casa começou finalmente a permanecer organizada. Até aqui nós falamos sobre objetos, sistemas e pequenas decisões, mas existe um detalhe que parece que ninguém percebe. A maioria das pessoas não sofre porque tem uma casa bagunçada. Ela sofre porque acredita que só vale a pena cuidar da casa quando existe tempo para fazer tudo. E essa é uma crença que mantém muitas mulheres presas no ciclo de culpa que nunca termina. Foi preciso mudar completamente essa forma de pensar para que a minha casa começasse de verdade a permanecer organizada. Hábito 7. Pare de esperar o momento perfeito para organizar a casa. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava de uma manhã inteira ou até um sábado inteiro para colocar tudo em ordem. Mas eu já provei para vocês aqui que não. E então eu adiava, né? Quando eu tiver tempo, quando eu puder organizar. Só que esse tempo nunca chega, gente. Enquanto isso, a bagunça continua crescendo. Mas daí eu percebi uma coisa. A casa, ela não fica desorganizada em um único dia. Então, ela também não precisa ser organizada em um único dia. Isso é tão óbvio. Hoje, se eu tenho 10 minutos livres, então eu penso, não vai dar tempo de terminar. Eu penso, o que eu consigo melhorar em 10 minutos? Talvez seja colocar as roupas na máquina de lavar, dobrar algumas roupas que estão sobre a cama, organizar uma gaveta, às vezes até passar um aspirador em algum cômodo, enfim. Pode parecer pouco, mas existe uma vantagem enorme nisso. Quando você para de esperar o cenário perfeito, você começa a acumular pequenas vitórias. E sem perceber, a casa deixa de ser aquele caos. Porque você passou a cuidar dela todos os dias, um pouquinho de cada vez.
A vida raramente nos oferece grandes blocos de tempo, mas ela nos entrega pequenos intervalos o tempo todo. E é nesses intervalos que uma casa organizada é construída. Agora eu quero compartilhar um hábito que mudou absurdamente a minha percepção sobre o tempo. Foi ele que acabou com uma das desculpas que eu mais usava. Hábito 8. Descubra quanto tempo as tarefas realmente levam. Você já adiou alguma coisa porque imaginou que iria demorar muito? Eu fazia isso o tempo todo. Até que um dia eu resolvi fazer um teste. Sabe o que eu fiz? Eu liguei o cronômetro e eu comecei a agir naturalmente, né? Sem correr, sem acelerar. Mas eu comecei a cronometrar. E sabe quanto que deu a média, mais ou menos, de cada atividade que eu fazia de organização? 12 minutos. Sim, 12 minutos. Apenas 12 minutos. Naquele momento eu percebi que não era o tempo que me impedia de fazer as coisas. Era a percepção que eu não tinha tempo. O nosso cérebro, ele costuma superestimar tarefas que não gostamos. E isso faz com que a procrastinação apareça uma escolha lógica. Então eu comecei a cronometrar as atividades da casa, guardar a roupa, trocar a roupa de cama, coisas assim. E hoje eu sei exatamente quanto tempo cada uma leva. Claro, eu falei a média de 12 minutos, algumas bem menos do que isso. E isso mudou completamente a minha rotina. Porque quando surgem lá meus 15 minutos livres, eu já não fico pensando se vai dar tempo ou não vai dar tempo. Eu já sei que vai dar para fazer. É uma mudança simples, mas ela elimina uma barreira enorme mental. E agora eu quero falar sobre um hábito que não tem absolutamente nada a ver com a organização, mas, na verdade, talvez seja o mais importante de todos. Hábito 9. Esteja presente enquanto cuida da sua casa. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas, muitas vezes, nós estamos lavando a louça e desejando estar em outro lugar, não é? Estamos dobrando uma roupa e pensando nos e-mails que a gente tem que responder. Estamos limpando uma bancada e pensando na reunião no dia seguinte. O corpo está na casa, mas a mente está em outro lugar. E isso transforma qualquer tarefa em um peso, sabiam? É fato isso. Eu comecei a perceber que não era a atividade que me cansava, era a resistência, porque quando você não está presente, você não vê a hora de terminar aquilo. Era passar o tempo inteiro pensando que eu deveria estar fazendo outra coisa em vez de fazer aquilo. Hoje eu tento fazer diferente. Quando eu estou organizando a casa, quando eu paro mesmo de verdade para organizar a casa, sem pressa, sem brigar com aquele momento, aconteceu algo curioso. As tarefas, elas deixaram de parecer um castigo. Elas passaram a ser pequenas pausas de um ritmo acelerado do dia a dia. Sabe quando a gente fala que é uma terapia? Um momento para colocar um podcast, escutar uma música ou simplesmente ficar em silêncio. Cuidar da casa deixou de ser apenas cuidar do espaço. Passou a ser uma forma de cuidar de mim mesma. E isso nos leva a um último hábito. Na verdade, eu nem gosto de chamar isso de hábito, porque ele mudou, né, a forma como eu enxergo o significado da minha casa. Vamos para o último, hábito 10. Pare de ver a casa como uma lista de tarefas. Comece a enxergar como um lugar que sustenta a vida que você quer construir. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer para mim mesma, de tempos em tempos.
A minha casa está apoiando a mulher que eu quero me tornar? Porque a casa onde nós vivemos, ela faz muito mais do que guardar móveis. Ela influencia os nossos hábitos, o nosso descanso, a nossa alimentação, a nossa produtividade, os nossos relacionamentos, a nossa saúde emocional. É dentro dela que a vida acontece. E quando nós cuidamos desse espaço com intenção, estamos, na verdade, cuidando da pessoa ou das pessoas que vivem dentro desse espaço. E eu sei que nem todo dia a casa vai estar perfeita. A minha não está. Tem dias corridos que não consigo, que alguma coisa escapa. Mas, mesmo nos dias difíceis, eu não deixo as coisas acumularem. O objetivo nunca foi viver em uma casa de revista, embora eu faça interiores, projeto de interiores de revista. Mas a intenção é estar num espaço que trabalhe a seu favor, porque organização não é sobre perfeição, é sobre leveza. É sobre estar em casa e sentir que aquele ambiente acolhe você, em vez de cobrar de você. E é por isso que eu acredito tanto no conceito de casa intencional. Porque quando mudamos a forma como cuidamos da casa, a casa também muda a forma como ela cuida de nós. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é essa. Não espere a motivação aparecer. Não espere o sábado. Não espere a casa ficar um caos para começar. Escolha apenas um desses hábitos. Apenas um. Pratique durante os próximos 7 dias. Depois, observa como que você vai se sentir. Eu tenho a impressão de que a maior transformação não será na sua sala, nem na sua cozinha. Ela vai acontecer dentro de você. Porque no fim das contas, uma casa intencional nunca foi sobre ter tudo impecável. É sobre construir todos os dias um espaço que apoie a vida que você merece e deseja. Se esse vídeo fez você olhar para a sua casa de uma forma diferente, me conta aqui nos comentários. Qual desses hábitos você vai colocar em prática primeiro? Eu já falei, Eu adoro ler as experiências de vocês. E muitas vezes elas acabam me inspirando para próximos vídeos, para próximos conteúdos aqui do canal. Então, se você acredita que a nossa casa pode ser uma ferramenta de transformação, eu convido você a fazer parte desta comunidade. Toda semana nós conversamos sobre organização, bem-estar, hábitos e tudo aquilo que transforma a casa no lugar que sustenta quem nós estamos nos tornando. Então, muito obrigada por estar até aqui. Espero encontrar você no próximo vídeo e até lá!